Pai querido, Tu conheces o nosso coração, Tu conheces o coração de cada um que está ouvindo. Tu é o Deus Todo-Poderoso que conhece todas as coisas, Pai. Muito obrigado por esse tempo, por esse momento com os irmãos, Senhor, e que a Tua palavra que vai ser lida agora, ela possa ministrar nos nossos corações, vir de encontro com as necessidades daqueles que estão ouvindo, se revele tremendamente, Pai. Senhor, que seja agora, em nome de Jesus, confundido, amarrado e expulso dos nossos meios todos os demônios, todo espírito de confusão, todo espírito que bloqueia a nossa mente para que a gente não entenda o propósito da Tua palavra, a revelação da Sua palavra, que ele seja cancelado agora em nome de Jesus. E só o Teu Espírito Santo possa agir e se mover no nosso meio. Essa oração que eu te faço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amados, eu falei para fazer o seguinte, olha só, Malaquias capítulo 2, lá no versículo 7 diz assim, Malaquias capítulo 2, versículo 7, pois os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem homens procurar a instrução, porque ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. Cara, show de bola, hein? Você entendeu aí? Ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. Então, Malaquias, capítulo 2, versículo 7. Da boca do sacerdote tem que estar guardado o quê? O conhecimento. Porque o povo vai vir ao sacerdote buscando o conhecimento. E ele é o mensageiro do Senhor. Deixa eu ver que eu acho que tem, eu tenho uma outra coisa para mostrar para vocês aqui. Espera um pouquinho aqui. Ele nos fez rei e sacerdote para Deus e seu Pai. A ele a glória, poder e para todo sempre. Apocalipse 1:6. Se você voar lá para Apocalipse 6:10, vamos ver aqui. Ok, isso. Então, Apocalipse 6:10 diz que nós somos reino e sacerdote, e Malaquias diz o seguinte, Malaquias 2:7, pois os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e a sua boca deve os homens procurar a instrução, porque ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos, ok? Veja bem, eu estou aqui desde cedo, já abriu aqui a rádio, pessoas falando assim, pastor, eu estou com minha filha que é rebelde, aí estou com uma líder de ministério, com um filho adolescente rebelde, namorando uma moça que não pertence à igreja local, não é convertida, tá legal? Então nós estamos vendo aqui, mulheres que estão falando, olha, poxa, meu marido não assume direito e tal, não pega assim de prima seu homem da casa e tal. Veja bem, nós estamos tendo o mesmo problema em esferas diferentes, mas o mesmo problema da falta da presença do sacerdote na casa, problema da falta da sabedoria na boca do sacerdote, entendeu? Então esse está sendo o grande problema. Então vamos lá, primeiro, problema, essa irmã, vamos falar primeiro essa irmã que está com problema no casamento. Veja bem, primeiro você está com um problema que ele não assume, você tem que orar para que ele assuma o sacerdócio na sua casa, e você vai transferindo para ele as obrigações dele como sacerdote na casa. Ele tem que buscar a palavra de Deus, ser cheio da palavra de Deus, porque da boca dele, dos lábios dele, tem que guardar sabedoria, e ele é o sacerdote sobre a esposa, sobre os filhos, entendeu? E as pessoas no trabalho vão buscar ouvir dele palavras de sabedoria, é o que diz Malaquias, ok? Então você tem que fazer isso. Agora você também está dizendo para mim assim, poxa pastor, mas você sabe qual é o meu relacionamento com Deus? Ele anda meio assim, tipo casamento que já caiu na rotina, tá? Casamento que já caiu na rotina. Eu digo uma coisa para você, só existe uma coisa, não é rotina que nos afasta de Deus, não é rotina não.
Porque, veja bem, quando o relacionamento ele tá assim, bombando, legal, cada vez a gente quer mais. Quando há um relacionamento realmente de comunhão com um com o outro, cada dia você quer mais. Eu vou te dar um exemplo que eu vivo um casamento há 25 anos. Há 25 anos. Se eu falar com você que onde eu estou, eu quero estar com a Célia, onde ela quer estar comigo, então não é um casamento que caiu na rotina. Se eu falar para você que eu sento com ela, a gente de vez em quando fica conversando até 1, 2 da manhã, que a gente viaja de carro junto, vai brincando, vai conversando, vai orando, vai conversando dos planos, dos projetos de Deus, a gente vai conversando, uma viagem de 1000 quilômetros, como a gente já fez, então não há rotina. Então no casamento não deve haver rotina. Por quê? Porque cada vez você vai conhecendo mais a pessoa, você vai amando mais. No relacionamento com Deus, só existe uma coisa que pode atrapalhar esse relacionamento. Chama-se pecado. Não estou dizendo que você está em pecado, mas, por exemplo, pecado, vou te dizer, aquele que sabe o que deve fazer e não faz, peca. Então, se eu sei que eu tenho que buscar ler a palavra de Deus, buscar, eu aprendo na palavra, como eu vejo lá, o Josué vai assumir a terra, Deus fala para ele assim, inculque essa palavra na cabeça dos jovens, das crianças, do povo, inculque, ou seja, quando eu leio que a Bíblia diz, pai, eduque seus filhos no caminho do Senhor, busque aprender a cada dia mais a palavra de Deus, eu sei que isso é o certo, eu não pratico isso, tá? Eu não pratico isso, eu estou em pecado. Então, geralmente, quando a gente fala assim, o pecado nos afasta de Deus. Aí as pessoas pensam assim, não, o pastor já está dizendo que eu estou em adultério, que eu estou em prostituição, que eu estou fazendo isso, fazendo aquilo. Não é isso. Muitas vezes, o deixar de fazer é um pecado. Deixar de educar seus filhos no caminho do Senhor é pecado. Porque seus filhos não são vossos, eles vêm através de vós. Deixar de buscar a presença de Deus. A Bíblia diz assim, ore em tempo e fora de tempo. Se eu não estou orando, eu estou me afastando do Senhor, eu estou em pecado. Entendeu como é que é? Como é que a gente pode pecar sutilmente, sem ser um pecado escabroso desse que a gente fala, adultério, roubo, morte, prostituição, avareza, luxúria, não é isso. A desobediência é o pecado. Quando eu sei que eu tenho que ser submissa, se eu sou esposa ao meu marido e eu não sou, eu estou pecando. E isso atrapalha o meu relacionamento com Deus. Quando eu sei que eu sou o homem da casa e eu não exerço o sacerdócio de homem da casa, eu estou em pecado. Porque isso e contra a palavra desobediência. Então pecado não é o deixar de fazer. É pecado, certo? Então, quando eu infrinjo, quando eu quebro um princípio do Senhor, eu estou em pecado. Agora, entenda uma coisa, vocês estão me ouvindo. Princípios de Deus e mandamento de Deus não são para nos tirar a liberdade, nos tolir da liberdade. Não é uma jaula, entenda de uma outra forma. Por exemplo, você faz um muro ao redor da sua casa. Para que um muro? Por exemplo, eu moro nos fundos de uma reserva ecológica. Mas a parede da minha casa ela já dá com a reserva ecológica, uma matinha, uma delícia. Mas ali tem lagarto grande, ali tem cobras, ali tem aranhas. Então tem uma cerca, tem um muro. Esse muro é para me isolar? Esse muro que eu tenho na minha casa é para evitar que eu saia? Não, porque eu ainda não tenho portão, né? Estou orando para a gente colocar o portão aqui. Deus vai nos dar graça. Quando eu tenho o portão, eu tenho a chave, eu posso sair a hora que eu quero. Esse muro não é para me impedir da liberdade, mas é para me dar privacidade e proteção. Então, mandamentos do Senhor e princípios do reino de Deus, eles são para nos guardar, nos proteger, entendeu? Nos proteger, né? Então você tem que entender isso. O princípio é para nos proteger, né?
E é por aí o caminho. Então, quando a gente segue seguindo os princípios de Deus, nós estamos sendo guardados. Então, os mandamentos Deus estabelece para nos guardar. Deus não é um Deus proibitivo. Você vê, tinha milhares de plantas e frutas e árvores frutíferas no Éden. Deus só proibiu de tocar em uma. Então, Deus não é um Deus proibitivo. Deus é um Deus amoroso, sacou? Então, quando eu quebro os princípios de Deus, eu entro em rebeldia com Ele, isso me afasta dele, e é por isso, irmã, que muitas vezes vem a frieza na oração, vem a tristeza no coração, eu já não consigo orar como eu estava, eu já não consigo ler a Bíblia mais, eu não tenho prazer de ir para a igreja, eu não tenho prazer de ouvir um louvor, eu não tenho prazer, por quê? Porque algo está impedindo o meu relacionamento com Deus. Gente, veja bem, imagine que você, por exemplo, as coisas de Deus, a presença, a unção, a graça, a palavra, a glória de Deus, ela não tem fim, correto? Ela não tem fim. Se ela não tem fim, você nunca vai estar saciado, ou seja, você está cheio hoje, mas amanhã você precisa de mais, demais, por quê? Porque a cada dia essa unção, a presença, o relacionamento com Deus vai nos aproximando mais dele, nós vamos ficando mais íntimos, nós vamos buscando mais. Então você precisa o quê? Orar ao Senhor e falar assim: Deus, o que está acontecendo? Onde está havendo um empecilho para que a minha intimidade com o Senhor volte? Onde está o pecado? Revela para mim o pecado que está impedindo eu de ter mais intimidade, um relacionamento próspero com o Senhor, sentir a sua presença, a sua unção, a sua graça, o toque precioso do Senhor. O que está impedindo? O Senhor revela para mim. Espírito Santo, vai no profundo do meu coração e mostra para mim. Eu tenho certeza absoluta que o Espírito Santo vai te mostrar, se já não te mostrou. Porque muitas vezes nós sabemos. Quer ver? Vou te dar um exemplo. Você vem andando pela rua, dá um tropeção naquela calçada ou naquela pedra, a unha do teu dedão chega a descolar do lugar. É aquela dor terrível, não é? Não é? Daqui a 6 meses eu chego para você: ô irmã, você lembra onde você arrancou aquela unha do pé, que foi aquela dor terrível, que você teve que tirar a unha, tomar antibiótico, passar muita pomada, gelo, muita dor? Claro, pastor, que eu lembro, foi lá naquela calçada em frente. Então, a gente sabe onde a gente tropeça. A gente sabe onde a gente tropeça. Então talvez Deus já te revelou onde você realmente tropeçou e o que tem feito você se afastar do Senhor, você esfriar com o Senhor. Tá sacando? Outra coisa, quando eu falei aqui, uma pessoa me perguntou sobre tatuagem, que eu falei: tatue, a tatuagem mais linda que deve ser feita, e eu falei aqui no começo, eu estou fazendo uma tatuagem, ela é muito grande, ela é escrita um pouquinho a cada dia. Essa tatuagem ela é feita um pouquinho a cada dia, e eu não sou contra, portanto é que eu fiz, que é tatuar a palavra de Deus no meu coração. Então a cada dia eu estou tatuando a palavra de Deus no meu coração, diferentemente da palavra de Deus tatuada na pele. Eu estava falando, eu vi uma cantora chamada Preta Gil, que é altamente desbocada, altamente promíscua e fala um monte de coisas que não edifiquem nada, altamente louca, né? Que tatuou Jesus Cristo no seu braço. Só que ela está numa festa, enchendo a cara, falando de sexo, com o nome Jesus Cristo no braço. Grandes coisas. Se eu não me engano, foi Jesus Cristo que eu vi numa foto no site de notícias ontem. Né? E eu não posso nem pronunciar o que ela falou aqui. Então o que acontece? Nós vemos um monte de jogador de futebol escrito Jesus Cristo e tal, e dando um péssimo exemplo. Agora, quando a palavra de Deus é tatuada no seu coração, o que acontece? A pessoa olha em você e não vê nada externo dizendo que você é um discípulo de Jesus, mas quando você abrir a boca, e vem para Malaquias 2, versículo 7: pois dos lábios do sacerdote deve guardar o conhecimento. Os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento. Da sua boca devem os homens procurar a instrução, porque ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. Então, meu irmão, minha irmã, quando você abrir a boca,
aquele que está perto vai saber se é um mensageiro do Senhor dos Exércitos, porque a palavra de Deus está no coração dele tatuada. Sacou? Vindo já para o problema dos filhos, que hoje eu estou conversando aqui, estou gravando aqui também, mas começamos mais cedo com a palavra por causa da necessidade. 2 pessoas com problema de relacionamento com filhos, 2 adolescentes jovens rebeldes. Então a rebeldia, primeiro, você tem que quando o sacerdote tem nos seus lábios, tá, o conhecimento que vem quando do coração tem um conhecimento, ele é vindo para os lábios, porque sai lá de dentro. Quando o sacerdote, ou seja, o pai, ele tem a palavra de Deus no seu coração, ele vai chegar falar com o seu filho, segundo a palavra de Deus. Então, tem coisas que não é a pancada. Você não vai chegar para um filho de 15 anos e descer a peia nele, porque você negligenciou quando ele tinha 5, meu. O problema está lá atrás, a rebeldia dele está lá atrás. Estava conversando com um irmão que tem um problema na casa, e a gente estava falando sobre isso. Uma pessoa talvez se tatua todo, não porque acha bacana, mas para agredir o pai. Outra pessoa vai para as drogas para agredir a mãe. Outras vão para a prostituição para agredir o pai. Outros vão para o roubo para agredir. Eu te falo isso, eu estava dentro de uma colônia penal e tinha um orelhão, e eu vi um jovem ligar para a mãe. E ali no telefone ele falou assim: pois é, né, mãe? Meu pai nunca ligou para mim, sempre falava que eu não ia prestar, que eu não ia dar para nada. Pois é, estou aqui agora preso. Bonito, né? É isso que ele queria? Pois está pronto, está feito. Eu vi o cara falando isso. Então ele se violentou no aspecto de se tornar um bandido para agredir o pai. Para agredir o pai. Entendeu? Então eu estava vendo também um depoimento de um ex-travesti, hoje casado, homem de Deus, pregador da palavra, e ele falou como o pai falava, o pai agredia, o pai bebia, o pai, sabe, era um péssimo exemplo, mas nunca deu atenção para ele tinha medo de conversar com o pai, ele foi violentado por um vizinho, e não tinha coragem de falar com o pai, porque não tinha relacionamento com o pai, o vizinho abusou dele muito tempo, depois ele foi para as ruas, se tornou homossexual, o pai falava para ele que ele não ia prestar para nada, ele foi parar em Milão, rodou a Europa, pôs silicone, fez tudo que um travesti fez, se transformou numa mulher, menos cirurgia, mais silicone nos quadris, nos seios colocou, e falou assim: eu vou provar para o meu pai que eu consigo. Fazendo o quê? Se prostituindo. Então, muitos problemas dos nossos adolescentes é a agressividade contra os pais. Agora, qual o problema? Onde está a raiz do problema? Meu irmão, segura a onda, volta lá. Quando seu filho estava no ventre, sua filha estava no ventre, quando nasceu, sabe? Ontem eu conversando, aconselhando um pai, e ele falou assim: não, mas quanto a isso, quando meu filho nasceu, eu não deixei nem a enfermeira pegar. Eu peguei e consagrei ao Senhor. Falei: amém, você fez certo, mas só isso não basta, porque a forma que você vai se portar, como você vai educá-lo, se você educar nos caminhos do Senhor, sim, e vou para a Bíblia, porque comigo tem que ser na Bíblia, saca só. Jacó, você acha que o pai de Jacó não consagrou ele? Hein? Você acha que o pai dele não consagrou ele ao Senhor? Mas a educação dada, a mãe sendo uma super protetora, a mãe tudo ali, sendo tudo armado contra o outro irmão, tal, o que fez com que Jacó? Fez com que Jacó vivesse longe da sua família. O irmão tentou matar ele, ódio entre irmãos, mas foi consagrado. Pare e pense. Onde foi que você, como sacerdote, errou na educação dos seus filhos? Então, por exemplo, esse pai que a menina tem 12 anos, ele viveu pelo mundo, ele já sabe onde ele errou. Essa mãe que o pai é ministro da palavra, estão à frente de uma obra
E o filho... Porque educar nos caminhos do Senhor, gente, pelo amor de Deus, agora para tudo, para. Educar nos caminhos do Senhor não é fazer essa coisa boba, infantil, que o povo crente faz. Nós fazemos. Eu não. Já parei faz anos. Sabe qual é? Chegar e falar assim, chega na escola dominical, entrega o filho lá e pronto, domingo que vem, vai na hora do culto de noite, entrega e vai. Estou educando meu filho no caminho do Senhor. Está nada, longe disso. Educação nos caminhos do Senhor não é nada, tem nada a ver com escola dominical. Não tem nada a ver com que ir lá e deixar seu filho em escola dominical, não. Não tem nada a ver com ir lá e deixar o seu filho num retiro. Educar seus filhos no caminho do Senhor está muito longe disso. Muito longe disso. Isso aí é nada. Sabe, esse negócio de pegar o filho de 8 anos, 5 anos, 6 anos, 7 anos, enfiar ele numa salinha. Seu filho é educado todos os dias na sua casa e a sua vida é o espelho. Seu filho, o meu filho, é o reflexo de nossa casa. Se o seu filho fala alto, porque dentro de casa fala alto. O Gabriel fala alto porque eu falo alto. Certo? O Gabriel é conversador porque eu sou conversador. Certo? Então, o filho é a xerox dos pais. Bom, essa xerox pode vir para um lado benigno. Tipo assim, o filho olha para os pais e fala, eu quero ser como meu pai é. Eu quero ser como a menina, como minha mãe é. Uma esposa assim, 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 quando eu casar. Eu quero ser um pai, eu quero educar meus filhos como meu pai me educou. Olha, eu quero seguir a carreira do meu pai, eu quero seguir os caminhos do meu pai. Então pode ser benéfico nisso, ele é a xerox do pai. Não é? E você pode também ser o oposto. Você ser um péssimo exemplo dentro de casa. E seu filho começar depois a ser rebelde a você, porque você é um péssimo exemplo. Educar os seus filhos no caminho do Senhor é sentar com o seu filho e orar com ele todos os dias. É sentar com o seu filho e ler a Bíblia com ele. É explicar para ele, filho, toda vez que você se rebela contra o papai, que você desobedece, você infringe a lei da palavra de Deus. Você ama o Senhor? Amo o papai. Você é um convertido? Sou, papai. Então, se você fizer isso, vem consequências. E as consequências são trágicas. Mesmo o Senhor te amando, as consequências virão, filho. Se você me desonrar como seu pai, maldição vem sobre a sua vida. Se você desonrar sua mãe, vem maldição sobre a sua vida. Depois você pode ter um casamento destruído, filhos que te desonrem também. Entendeu? Então, a Bíblia diz o seguinte, isso. Você está vendo uma situação numa televisão, num filme, uma situação numa notícia, você pode pegar aquilo ali e jogar para dentro da Bíblia. Olha, está acontecendo isso, por isso, porque, olha, você vê que princípios de Deus ali foram rompidos, não é? Não é? Então, educar o filho no caminho do Senhor não é uma coisa que se faz em uma semana, e não é uma coisa que se faz numa salinha de escola bíblica, uma vez por semana. Educar seus filhos no caminho do Senhor é todos os dias. É levar seu filho para a cama, é abençoar ele, é orar por ele. Você como pai, se o pai não tiver a mãe, mas eu acho que isso é figura, isso é coisa paterna, é figura. Chega de uma sociedade matriarcal. Nós temos padroeira nesse país, só se fala em Maria nesse país. Você está entendendo? Comerciais de televisão onde a mulher manda no marido, novelas onde as mulheres são totalmente independentes e fazem o que quer e o marido é um banana. Chega de Acabe e só tem Jezabel. Chega de Acabe. Então os filhos estão educados numa sociedade que Acabe é o babaca, o otário, desculpa o palavreado, me perdoe em nome de Jesus, me perdoe, mas é o boboca. E Jezabel é que manda. Os filhos estão sendo criados nessa sociedade. Você viu aquele comercial da Mombril? É isso. Ela é Jezabel. Põe seu marido para trabalhar. Põe ele. Então, o que acontece? Você vai ter frutos de filhos e filhas assim. Então, educar os filhos no caminho do Senhor é pegar e ler um texto desse, como de Jezabel, de Acabe, e falar, filho, olha aqui o princípio quebrado.
Olha o princípio quebrado. Esse homem é totalmente mandado por ela. Ela determina as coisas. Vai ver as consequências dela. Ela foi comida por cachorros. Entendeu? Então, você tem que pegar a Bíblia e sentar com seu filho e lendo, mostrando os princípios do reino de Deus. O que acontece? Esses princípios vão ser entranhados no coração dela, vão ser, vão ser firmados no coração do seu filho. E aí seu filho vai pensar duas vezes antes de ser rebelde com você. Ele pode até reclamar, resmungar, o meu resmunga, a minha resmunga, engole e volta e obedece. Você entendeu? Olha como é que isso é tão fato na Bíblia. O Senhor contou uma parábola. O pai tinha 2 filhos, falou para um filho, vai na vinha cuidar da vinha. O filho falou, eu vou, mas não foi. Chegou para o outro e falou assim, filho, vai cuidar da vinha. O filho falou, não vou, mas depois resolveu e foi. Quem que obedeceu? O que disse bonitinho, eu vou, papai? Ou o que chegou e falou, não vou, mas depois caiu em si e obedeceu? Então, o filho que falou não vou, mas depois obedeceu, esse obedeceu o pai. Então, muitas vezes, os filhos da gente resmungam. Ratia que nem carro velho. A Célia fala, Gabriel, você está parecendo um carro velho. Rateando. Mas vai rateando, mas vai obedecer. Vai obedecer. E obedece. Depois cai em si, pede perdão e tal. Sacou? Então, você, mãe, você que está com problema com o adolescente, primeiro, mostra na Bíblia, cadê o pai que é o líder? Cadê você que conhece a Bíblia e fala, filho, você está em julgo desigual, você é separado por Deus, sacerdócio santo, raça eleita, você está com uma moça que não pertence ao reino de Deus, ou seja, você está em julgo desigual, em pecado. Que comunhão há trevas com luz, que comunhão ao santo com o profano? Cadê você na Bíblia, pô? Vai para a Bíblia. Filho, você lê aqui na Bíblia, até os fios de cabelo da sua cabeça estão contados. Filho, você lê aqui na Bíblia comigo, que todos os dias da sua vida estão escritos no livro da vida. Você lê aqui na Bíblia comigo, que o Senhor te chamou pelo nome antes de você ser gerado. Você está lendo aqui, cabeção? Tô. Então Deus já tem a sua mulher separada. E Ele não pode ir contra a palavra dEle? Não, a gente sobe no púlpito e prega para todo mundo e não prega em casa. Não vive em casa aquilo que prega. Sobe no púlpito e prega, mas não vive em casa. Primeiro lugar de você ser pastor é na sua casa. Primeira igreja sua esposa e seus filhos. Se você não consegue ser fiel no pouco, jamais será no muito. Caiu a ficha agora, moçada? Caiu aí? Se você não consegue ser pastor de uma esposa, 1 ou 2 filhos, como você vai ser pastor de uma multidão? Vai lá em Timóteo, como é que deve ser o pastor, como é que deve ser o diácono, marido de uma só mulher, que traga os seus filhos em obediência, não dada ao vinho. Tem que ser um homem honrado, tem que ser um homem sério. Tem que começar pela casa dele. Não, nós queremos o púlpito, nós queremos o holofote. Nossa casa a gente esconde. A própria irmã falou, a gente não fala isso com ninguém, pastor. Então, aqui a gente esconde, a gente só vamos para os holofotes. Não estou dizendo, eu estou me expressando, irmã. Isso não é só para você, não. É para mim também, tá? É para mim também. É para mim também. Sacou? Então, é isso. Falta em nós o quê? Conhecimento da palavra. Aí voltamos à fita que vocês vão entender agora, tá bom? Volta a fita. Malaquias, capítulo 2, versículo 7. Pois dos lábios do sacerdote, pois os lábios que dou, os lábios dos sacerdotes devem guardar o conhecimento. Da sua boca devem os homens procurar instrução, porque ele é o mensageiro do Senhor dos exércitos. Ponto final. Então, irmãos, aprender a palavra, os princípios da palavra de Deus, pedir ao Senhor para trazer revelação da palavra de Deus para a sua vida, e inculcar isso na mente dos seus filhos, guardar a palavra de Deus no teu coração, esconda no teu coração, é lá que você vai enfiar a palavra de Deus. Por isso,
que eu mato 2 coelhos com a paulada. Não adianta eu tatuar Jesus no braço se a palavra não estiver cravada no meu coração. Não adianta eu botar uma estrela de Davi no peito se a palavra não estiver cravada no meu coração. Não adianta eu escrever Yeshua, Hamashia e Shalom e se a palavra não estiver cravada no meu coração. Não adianta eu ser pastor de 1.000, 2.000, 10.000, 500, 1 milhão de pessoas se a palavra de Deus não estiver cravada no meu coração, no coração dos meus filhos, na minha esposa. É por isso que você vê grandes líderes caindo. Adultério, esposas abandonas, filhos rebeldes, filhos que não querem nada com o projeto de Deus para aquela família, filho que querem ficar longe, ser pastor, eu estou fora, ser um missionário, eu estou fora, eu não quero viver igual ao meu pai, eu não quero ser igual a ele. Entendeu? É assim. Que Deus abençoe, que a graça poderosa do Senhor venha sobre nossas vidas, que essa palavra fique no seu coração, não fique só na sua mente, mas desça para o seu coração e gere vida à sua vida. Tá bom? Que Deus abençoe você. Essa mensagem vai estar no nosso site www.amazongospel.com.